Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Metanoia, cura para os arrependidos. Nós tivemos na nossa última aula a fazer então a análise do povo quando começou então a entrar no período do deserto, a viver um período em que era preciso aprender a depender de Deus para todas as circunstâncias. O que é que vai acontecer aqui? Como vocês sabem, nós vamos saltar para vocês aprenderem a essência da história, mas depois vocês vão fazer a vossa parte, que é ir lendo. A seguir, no capítulo 17, nós temos aqui um episódio bastante interessante, mas não é o foco da aula de hoje, tá bem? Nós hoje vamos falar sobre o bezerro de ouro. Esse é o nosso tema de hoje. Mas como nós ficamos no capítulo 16 e o bezerro de ouro já é lá para o capítulo 30 e qualquer coisa, então eu vou apenas fazer um enquadramento, tá? Então, nós vemos aqui no capítulo 17 a primeira batalha que eles viveram, em que Deus então promete que eles iriam destruir e aniquilar o exército de Amaleque, tá bem? Então o Senhor ergueu a sua mão e eles guerrearam contra os amalequitas e pronto, tem aqui uma história bastante interessante porque foi realmente um dos povos com quem eles mais guerrearam e aliás está aqui escrito no versículo 16, diz assim: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas. E é assim, isto é uma profecia, não é? Que também aponta para uma disputa que existe entre os povos, que depois vocês têm que ver a origem dos povos amalequitas, que até hoje, não é? A sua descendência continuam a ser inimigos, não é? Dos judeus. Agora, aqui está o primeiro sinal desta inimizade entre os povos, tá? Agora, o que é interessante neste capítulo ainda, mesmo não sendo o tema da aula de hoje, o que é interessante aqui é que é o seguinte: Deus falou e orientou que eles escolhessem homens para saírem para lutar contra o exército de Amaleque, certo? E se vocês forem ver, Josué, no capítulo 10, diz: Josué fez o que Moisés lhe ordenou para lutar, né? Eles foram lutar contra o exército. Mas no versículo 11 diz assim: enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Aqui é algo que eu vou vos convidar, não é o tema da aula, mas reflitam sobre isso. Vocês têm que ver o cenário, tá? O povo está ali a lutar, Josué está ali a combater, ele está com o exército, estão ali a combater, Moisés está lá em cima, né, no monte, e está sentado. Ele está com os braços assim, levantados. E enquanto ele tinha os braços levantados e erguidos, o povo ganhava. Ele ficava cansado, baixava os braços. Quando ele baixava os braços, o povo perdia e os amalequitas começavam a ganhar. Então ele tinha que levantar os braços. E isso passa para nós mais uma mensagem. Tem muita simbologia aqui. Não é hora de baixar os braços, é hora de continuar a lutar. E muitas das vezes, quando a batalha está difícil, nós queremos desistir e queremos baixar os braços. É hora de continuar a batalhar. Então, muitas das vezes, no momento da batalha, a gente fraqueja, não conseguimos orar, dizemos já não sei o que eu hei de fazer, já não sei o que eu hei de fazer. Levanta o braço, faz o que precisa ser feito. Isso aqui é uma mensagem muito forte, mas para além dessa mensagem tem muito mais simbologia, porque repara que a posição que ele estava simboliza a posição de Cristo. Olha como é que Jesus morreu na cruz. Ele morreu assim, provavelmente assim, nós não sabemos muito bem, a partir do formato da cruz foi esse, mas a verdade é que esta era a posição em que Moisés estava, que já estava a apontar o sinal da vinda de Cristo. E agora o que é interessante é que assim, ele não podia baixar os braços. E isso é um trabalho de casa que eu vou vos dar para vocês meditarem, para vocês refletirem, porque isto passa para vocês e para mim essa mensagem. Nos momentos de batalha, nós não podemos fraquejar, não podemos baixar os braços, entendem? E é isso que Deus está nos a ensinar aqui. Então vamos passar agora aqui à frente
Aqui vai acontecer muita coisa. A partir daqui em diante, o Senhor vai começar a se revelar no Sinai. Eu vou passar à frente. Capítulo 20, Deus então entrega os 10 mandamentos. E vocês aqui vão ler, né? Não matar, não adulterar, honra seu pai e sua mãe. Tudo isso vai estar aqui nos 10 mandamentos. No capítulo 21, vocês vão ver, continua, Deus dá as orientações, como é que deve ser o tratamento dos escravos. Aqui é a parte da lei. Portanto, Deus está a entregar a lei. O que é que eles tinham que fazer? Em caso de discórdia, o que é que tinham que fazer? Em caso de proteção de propriedade, o que é que eles tinham que fazer? Tudo o que está aqui, os capítulos a seguir, Deus está a dar toda a orientação da lei. Quem quiser se debruçar sobre a lei, é muito interessante, tá bom? Então, passando tudo isto, o povo já está a viver, então, debaixo da lei, já sabe, né, todas as orientações, sabem que não podem adorar falsos deuses, já sabem que Deus detesta idolatria, enfim, já sabem tudo isso e já estão há bastantes anos, já está tudo no deserto, está tudo a acontecer. Vamos então para o capítulo 32, que é o nosso tema de hoje. O que acontece no capítulo 32? Vamos ler. Há um episódio, se vocês conhecerem essa passagem, é emblemática, quando Moisés sobe para o monte, ele vai e fica lá durante 40 dias, não é? Foi quando ele recebeu, então, uma série de mandamentos, recebeu as orientações, é quando ele desce, não é? Com aquela tábua, com as escrituras. Mas ele ficou durante esse tempo todo e ninguém sabia dele. Então vocês têm que imaginar, o povo começa a ver os dias a passar e Moisés não aparece. O que é que o povo faz? Entra em desespero, certo? E aqui é que entra a simbologia do cristão quando está a orar e não vê resposta. E muitas das vezes parece que Jesus não está a falar conosco. Muitas das vezes parece que nós estamos a orar e não estamos a ouvir o que Deus está a falar ou Deus não está a responder, mas na realidade Deus está a trabalhar. Na realidade Jesus está a trabalhar, só que nós não estamos a ver. E é o que aconteceu aqui com o povo. Vamos lá ler então. Vê. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, ele reuniu-se ao redor de Arão e disse: Toma uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. E Arão respondeu: Tirem então as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres e dos seus filhos e tragam-nas para mim. Então todos tiraram as argolas de ouro e as levaram para Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Bem, é assim. O que acontece? Mais uma vez, o povo está a passar por um período em que Deus está a mudar a mentalidade. O povo vinha de uma mentalidade de 400 anos no Egito, em que eles aprenderam com os egípcios a adorar falsos deuses. Mas eles não tinham ali, né, nesta nova realidade em que eles estavam, eles não tinham mais essa cultura. Mas a partir do momento em que eles se viram em desespero, o que é que eles disseram? Disseram para Arão: faça para nós um Deus que nos guie. Faça para nós. E isso é detestável. Deus odeia. Deus não suporta que o homem pegue numa imagem, num objeto para criar, para adorar, porque isso é colocar a fé em coisas no lugar do Criador, Criador de todas as coisas. E Deus também naquele momento, por um lado, estava a testar a fé deles. 40 dias sem saberem nada de Moisés. Apenas 40 dias. E foi o suficiente para eles rapidamente ativarem um gatilho, dizer assim: espera aí, no Egito eles costumavam adorar os deuses deles. Se nós estamos aqui perdidos no deserto, então vamos também criar aqui um Deus para nós. Então o que é que eles fizeram? O bezerro. E pensem bem, o bezerro de ouro nem sequer era um dos deuses adorados no Egito. Simbolizava, né? O bezerro foi o animal
que eles, na noite da Páscoa da libertação, foi o animal que eles usaram para serem libertos. Como vocês sabem, né? Eles tiveram que matar um cordeiro e pôr o sangue nas portas, tudo isso. Então, o que é que eles fazem? Como eles não tinham uma imagem de Deus, não tinham o rosto de Deus, porque Deus não se apresenta, ninguém consegue ver o rosto de Deus, não é? Então, o mais próximo que eles tinham de um Deus para adorar era a imagem de um bezerro. Ou seja, no fundo, o que eles estavam a buscar era uma imagem para eles poderem adorar, para colocar a fé naquela imagem, para ter a certeza que iam estar protegidos e que aquela imagem iria guiá-los. Quando, na realidade, o que Deus quer é que eles saibam ser guiados pelo Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Agora, hoje, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós e que nos guia a todo instante. E por isso é que Deus não suporta idolatria, seja em que religião for, e inclusive no cristianismo, onde quer que haja idolatria, Deus não suporta. Onde quer que tu ponhas a tua fé, isso é idolatria. Quer seja num bezerro de ouro, quer seja no teu pastor, no sentido de colocar a fé nele, quer seja colocares a fé em algo, tudo aquilo que tu substituis no lugar de Deus, acabas por estar a cometer esse pecado de idolatria. Então, no fundo, esta mensagem do bezerro de ouro simboliza então um momento de desespero em que o povo, pelo facto de não ver Moisés, ele está a achar que foi abandonado. E agora é que é o momento que eu quero que a gente reflita. Será que nos momentos em que as tuas orações não estão a ser atendidas, na hora em que tu queres, será que naquele momento em que parece que Jesus não está-te a responder, será que tu te sentes abandonado nesse momento? Ou é um momento para tu aumentares a tua vida de oração? É um momento para tu perseverares na tua vida de oração? É assim, vou-te dizer, há aqui bastantes simbologias em torno do bezerro de ouro, porque no fundo temos a questão da mentalidade que está a ser purificada, de uma mentalidade medrosa, uma mentalidade escrava, uma mentalidade que dependia de algo, não é? Para conseguir, e nós podemos aplicar isso para onde quer que a gente seja, onde quer que a gente esteja. Tudo aquilo no qual tu dependes, Deus vai tirar. Então, se tu neste momento estás a passar por situações de provação e Deus está a permitir que tu não vejas neste momento respostas assim tão rápidas, talvez o que Deus esteja a fazer neste momento é aumentar a tua perseverança, aumentar a tua fé. Se vocês forem a abrir o livro de Tiago, ele diz assim: é importante que nós passemos por estas provações, pois elas aumentam a nossa perseverança. E é importante que a nossa perseverança cresça, para que ela se torne completa, sem que nada nos falte. Vamos lá, se vocês abrirem o livro de Tiago, eu depois vou ver se coloco aqui o versículo que eu estou a dizer. É importante que ela cresça, para que vocês cheguem ao ponto em que nada vos falte. Então, a todo instante, o que Deus está a trabalhar no povo é chegar ao ponto de nós sentirmos que nada nos falta. Desde o momento em que Ele colocou o povo a viver do maná e para confiar que não ia faltar, até o momento em que Deus permitiu que Moisés subisse até ao monte e ficasse lá 40 dias. E o povo tinha que confiar que nada iria faltar. E agora vocês vão refletir sobre este texto. Eu vou-vos convidar para vocês lerem o texto completo, porque aqui tem muita simbologia. Como vocês sabem, Jesus, não é? Moisés simboliza então a presença de Cristo, não é? E se vocês repararem, Deus, ele fica irado, ele fica bastante irado, e vocês vão ler na história que a vontade, né, o desejo de Deus era lançar a fúria dele ardente sobre o povo. E vocês vão ver o que é que Moisés faz. Moisés, ele vai interceder pelo povo, ele vai pedir para que Deus não lance a ira dele sobre o povo. E sabem o que aconteceu? Vocês vão ler ali no versículo, deixa-me ler, é o versículo 14, se não me engano, em que então Deus então se arrependeu. Vocês vão ler lá mais à frente. Então que Deus,
não vai lançar a ira. Por quê? Por causa da intercessão que Moisés fez. E se nós formos ali no Novo Testamento, nós vamos ler que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor, é o nosso advogado. As Escrituras dizem assim, se no entanto nós pecarmos, nós temos um fiel, um advogado, um fiel intercessor, quer dizer que ele está lá a interceder por nós. Para quê? Para que a ira de Deus não venha sobre nós. E esse é o papel de Cristo. No entanto, o que acontece? O povo precisou de se arrepender. O povo se arrependeu sim, e eles desfizeram-se daquilo tudo, pediram perdão e reconciliaram-se. Mas repara que Cristo está aqui no meio a fazer o papel de intermediação. Neste caso, no contexto, é o próprio Moisés que está aqui a fazer esta intermediação e está a falar com Deus e a dizer para Deus não fazer isso ao povo. Então, é isso que Cristo representa para nós. Seja lá qual for a circunstância que tu estejas a viver, tu podes sempre clamar ao teu sumo sacerdote. Está escrito na carta aos Hebreus que Jesus subiu aos céus e ele se apresentou à direita do Pai, em nosso lugar, para interceder em favor das nossas vidas. E nós, que estamos em Cristo, temos que aprender a viver assim, sabendo que Jesus está a interceder por nós e podemos confiar todos os dias na graça de Deus e no favor divino de Deus. Então fica aqui o vosso trabalho de casa. Vocês vão ler o Bezerro de Ouro, vão ler a história completa, vão ver como é que Deus agiu, como é que Deus reagiu, tá? Isso é para vocês conhecerem quem Deus é, porque esse é o maior objetivo. E para vocês também refletirem sobre os momentos em que, quando as coisas não correm como vocês querem, será que em algum momento vos dá uma vontade de voltar às práticas anteriores? Não é? Porque o que eles fizeram é recorrer a uma prática antiga, recorrer a um hábito antigo, recorrer a algo que eles tinham aprendido no passado para ver se dava certo agora. Mas Deus não quer mais isso deles. Deus está a tirar isso deles. E para nós isso aplica-se exatamente da mesma maneira. Quando as coisas não estão a dar certo, será que é isso que tu estás a fazer? Ir buscar coisas que no passado eram desagradáveis para Deus e tu estás a querer repetir? Então, esse é o alerta. Medita nesse texto e nós vamos nos ver então na próxima aula.